Um depoimento explosivo no Senado Federal acaba de colocar em xeque Fernando Haddad, Lula e até mesmo Alexandre de Moraes. O que foi revelado traz à tona detalhes sombrios do pleito de 2022, apontando articulações de bastidores que ninguém imaginava. E agora, a verdade começa a aparecer diante de todos. Durante a sessão ao vivo, uma revelação inesperada deixou a comissão em choque e levantou sérias dúvidas sobre a lisura de tudo o que aconteceu naquele período. O nome de Fernando Haddad surge no centro desse escândalo, algo que poucos acreditariam até ver com seus próprios olhos. Quem traz essa denúncia é a revista Oeste, através de um depoimento de Tagliaferro, que soltou mais uma bomba, e desta vez diretamente contra um ministro de Lula. Você precisa assistir com atenção, porque o que vem a seguir pode mudar totalmente a forma como você entende o que aconteceu. Então, já deixa o seu like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam da verdade. E se inscreva agora no canal para não perder nenhuma revelação. O que descobrimos aqui é simplesmente inacreditável. Confira. Sobre o Tagliaferro, perito criminal, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, que falou nesta quarta-feira à subcomissão especial sobre combate à censura da Câmara dos Deputados. O Tagliaferro, que trabalhava com o ministro Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, revelou que um ex-diretor de uma rede social, responsável por remover perfis de direita a mando do TSE, é atualmente secretário de Fernando Haddad. Essa semana nós tivemos uma nota publicada pelo Google nos Estados Unidos, dizendo que o Biden havia ameaçado, o governo Biden, né, a administração Biden, ameaçava diariamente Meta, Google, para derrubar perfis de produtores de conteúdo de direita e conservadores, sem uma explicação jurídica, sem embasamento algum. Isso acontecia no Brasil, essa estrutura da censura chegou a ameaçar as big techs, as redes sociais, para derrubar ou para diminuir o alcance ou censurar determinadas, ou não só pessoas específicas, mas grupos aqui no Brasil durante o período eleitoral? Isso é do seu conhecimento? Sim, esse pedido, sim, de fato era realizado, era feito, inclusive, às vezes, em reuniões, que a gente chama talvez de uma comissão dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As empresas de rede social, de software de comunicação, como a Meta, Google, Telegram, YouTube, participavam constantemente e sempre era pedido uma certa celeridade. A gente, inclusive, tinha alguns contatos de diretores dessas plataformas, nos quais a gente acabava encaminhando direto o ofício, antes mesmo de ele ter ido via oficial, para que aquele pedido do ministro Alexandre de Moraes fosse realizado um quanto antes possível. Mas eles sim eram ameaçados, inclusive com a derrubada da própria plataforma em todo o território nacional. Você poderia nos fornecer os nomes desses diretores que eram obrigados a derrubar perfis e conteúdo antes mesmo de uma nota oficial, para que a gente possa convidar essas pessoas na CPMI? Eu posso fornecer um envio para vocês por e-mail ou por WhatsApp, porque no momento aqui eu não tenho eles todos aqui. Tudo inclusive, bem, mas... um deles hoje é o secretário executivo do Haddad, né? Que é qual é o nome dele mesmo? Me deu branco agora. É o secretário executivo do Haddad. Então, me dá um minuto aqui que eu já falo. Só para confirmar aqui, se eu entendi. Um diretor que participou dessa estrutura de censura para derrubar perfis de direita, depois da vitória do candidato deles, conseguiu um cargo no Ministério da Fazenda? Sim, é o Dário Durigan. Dário Durigan. Engraçado, é o próximo nome que eu iria te perguntar. Dário Durigan, que agora está no Ministério da Fazenda, braço direito do Haddad, ajudou a censurar a direita no período da eleição. Super normal isso, pessoal. Super tranquilo. Bom, e Tagliaferro também reforçou que o ministro Alexandre de Moraes é criminoso. O Alexandre de Moraes, ele tá com essa loucura dele, com essa obsessão. É um psicopata.
no qual tudo é atentado violento, né, ao Estado Democrático de Direito, tudo é organização criminosa, mas quem deveria estar respondendo a esses crimes é justamente Alexandre de Moraes. Então eu vou continuar denunciando, me procura, me extradita, mas o meu dever, a minha obrigação é sempre levar a verdade, com o objetivo de que ele seja punido pelos crimes que ele cometeu e que ele ainda continua cometendo. Silvio, mais declarações aí de Eduardo Talhaferro, que foi ouvido então a pedido do deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. Essa subcomissão especial de combate à censura, só para a gente reforçar aqui, é vinculada à Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. Talhaferro falou agora há pouco nessa subcomissão. O Eduardo Tagliaferro, perito que trabalhou nesse gabinete clandestino que funcionava concomitantemente no TSE, o puxadinho de ano par do Supremo Tribunal Federal, e no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no STF. Por quê? Porque os gabinetes se confundiam e se comunicavam de forma sigilosa e ilegal, inclusive com prova de adulteração de documentos. Ele é um homem que resolveu dormir em paz. Por isso, ele fala o que fala abertamente, sem rodeios, todas as vezes que foi chamado às comissões ou subcomissões da Câmara dos Deputados e do Senado, em diversas entrevistas de veículos de comunicação que têm coragem de tocar neste tema, que tem coragem de falar neste assunto. A Revista Oeste continua publicando reportagens, continua entrevistando o perito Tagliaferro, além de alguns poucos veículos de comunicação. Eu citaria a Rádio Auriverde, a Gazeta do Povo e mais um ou outro veículo independente. Mas é só porque a velha imprensa, a mídia, que age em conluio com o consórcio de poder STF-PT, se nega a publicar o que o Eduardo Tagliaferro provou que houve manipulação durante o período eleitoral. Hoje ele chamou de mutirão de perseguição à direita, mas já teve outros nomes, gabinete paralelo, gabinete clandestino, tanto faz. O importante é que agiram à margem da lei e que o processo eleitoral foi maculado e pessoas foram perseguidas, punidas, perderam passaportes, redes sociais, contas bancárias e, principalmente, perderam a liberdade. Augusto, só para a gente reforçar aqui o Dário Durigan, que foi citado pelo perito, pelo Talhaferro, que é o número 2 do Fernando Haddad, da Secretaria da Fazenda, ele foi, só para a gente entender aqui, diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. WhatsApp vinculada à Meta, e ele que ali teria pedido, segundo a denúncia de Eduardo Talhaferro, censura ali de alguns nomes, né, o bloqueio de alguns perfis. Mas só para a gente entender ele como diretor do WhatsApp no Brasil. Olha só o tamanho do acervo. Sim. De chicanas, malandragens, safadezas comandadas por um juiz que chefiou todo o esquema montado aí para prender um ex-presidente da República. Eleger um descondenado e impedir que o outro candidato que não cometeu nenhum crime do qual foi acusado não seja candidato. Pois bem, na imprensa estatizada, você que acompanha o programa da gente não vai encontrar nada disso. Esse escândalo, que é o maior do momento, esse crime comprovado, tem provas. Um dos participantes está fazendo uma delação premiada abrangente à beça. Esse escândalo, os jornais fingem que não existiu. Nenhum juiz se candidata a tratar desse caso. O Supremo finge que nada aconteceu e nós estamos diante de um crime grave, comandado por uma quadrilha chefiada pelo Alexandre de Moraes. Rapidamente, para a gente fechar, Piotto, o nome do número 2 do Fernando Haddad, também citado pelo Eduardo Talhaferro. Quando é que vai acontecer, né, essas investigações? Ele tem denunciado já há bastante tempo. E qual que é a estratégia? Deixa ele falar até a hora que cansar, a imprensa não está fazendo essa cobertura, ou boa parte dela. Como é que é? A estratégia é deixa falar?
A estratégia é fazer com que isso é assunto dos bolsonaristas. Não. É um ex-assessor que trabalhou no TSE ao lado do ministro Alexandre de Moraes, que se reportava a um juiz auxiliado do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, que teve sim espaço durante aquela primeira vaza-toga e que agora a imprensa faz de conta, ou essa parte da imprensa faz de conta que não existe. Essa comissão da Câmara tem que sim convocar o Dário Duriga e deixar o Duriga responder. Ele tem direito, obviamente, a explicar o ponto de vista dele. É assim que funciona em democracias, mas tem que ser convocado, tem que ser convocado. Agora, por que a outra parte da imprensa não quer investir nesse assunto é um negócio que chama muita atenção. Inclusive veículos que dizem assim, temos compromisso com o público, com os fatos, enfim. Não, esses fatos eles deixam do lado. Nós estamos falando aqui de uma denúncia gravíssima, isso era para parar o Supremo. Aliás, por que o ministro Barroso, que lá atrás, você lembra quando saiu a primeira vaza-toga, não vi nada que chamasse tanto atenção, ele desdenhou. E agora, que só piorou, não vai se manifestar mais, continua no mesmo estágio, essa gente não para em pé. O argumento dessa gente, esse é um fato, isso precisa, no mínimo, atenção e cuidado. Não, eles não dão nem atenção e nem se preocupam com isso. Quer dizer, não dá, a gente vai continuar falando sim, porque a oposição nesse momento está trabalhando nisso. O que chama a atenção é exatamente a ausência de outros veículos comprometidos com o interesse público e a notícia. Pois é, e tem mais, hein? Agora nós vamos mostrar aqui que a sanção, a lei Magnitsky, que foi aplicada ali na esposa do Alexandre de Moraes, em seu escritório de advocacia multimilionário, trouxe prejuízos gigantescos e um deles é que a empresa agora sumiu do ar, pessoal. Agora não está mais no ar, pelo menos nos meios digitais, e você vai entender aqui agora o que essa sanção provocou. Confira aí, o pessoal da Ancapso vai trazer para nós essa notícia. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a derrubada do site do Barsi de Moraes, né, que é o escritório de advocacia do Alexandre de Moraes, na verdade é da esposa do Alexandre de Moraes, da Viviane Barsi de Moraes. E isso mostra muito bem aquilo que eu falei para vocês, né? O Alexandre de Moraes em si, ele sente muito pouco essas sanções da Magnitsky, porque ele não tem muito negócio no nome dele, não tem nada no nome dele. O salário que ele recebe é um salário grande para mim, para você, para a maior parte dos brasileiros, mas para ele, para quem é rico, né, 40 mil por mês, às vezes é lixo, né? Não serve para nada, né? Então, ou seja, ele não se sentiu afetado pela Magnitsky. No que a Magnitsky pegou a mulher dele, o escritório de advocacia, a coisa fedeu. Aqui, ó, olha, se você tentar acessar o barsidemorais.com.br, que é o site do escritório dele, dá para ver aqui, ó, no archive, você consegue ver aqui, ó, isso aqui, ó, Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, está aqui o site, tem um monte de informação aqui. Você pode navegar no site aqui, Viviane Barsi de Moraes, sócia coordenadora. Tem outros advogados aqui também que atuam lá no site, no escritório de advogados, né? Então, tem as informações todas aqui. Ou seja, o site estava no ar, agora não está mais. E não está mais por quê? Porque esse site era hospedado na Hostinger, que é um provedor que armazena sites, né, lá nos Estados Unidos. Eu uso um também, não é esse daqui que eu uso um outro, mas é porque é muito mais barato lá do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é tanto imposto que o pessoal cobra que não vale a pena você manter site aqui no Brasil. É muito mais barato você manter site no exterior. E aí o pessoal mandou aqui, ó, o Rodrigo Marcial está falando aqui que alguém mandou um e-mail para o site aqui, para o Hostinger, avisando que, olha só, eles estão usando vocês e eles são sancionados na OFAC. Tem que cancelar. E o pessoal cancelou imediatamente, meu amigo. Então tá aqui, o senhor Rodrigo Marcial está falando aqui, contando esse caso, né? Ele está dizendo que acabou de derrubar o site, né? O site caiu, e de fato, você pode entrar aí, ó, barsidemorais.com.br, não chega. O DNS não pode ser encontrado, está diagnosticando o problema, mas aqui, ó, DNS probe possible. Ou seja, não tá achando o DNS. O DNS é Domain Name Server, né? Como vocês sabem, quando você digita esse nome aqui, isso tem que ser traduzido para um número específico, né? E qual que é o problema? A gente não sabe se foi a Hostinger ou se foi a Cloudflare, porque se você for nesse site aqui, esse site aqui chama-se Whois. Whois é quem é o dono do site barsidemorais.com.br, né? Você pode perguntar de qualquer site, você pode botar aqui qualquer site, ele vai te dizer quem é o dono daquele site, né? E, bom, o que está dizendo aqui? Barsi de Moraes, o proprietário é Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados. Então, certamente, ele está falando aqui que não sei se foi ele ou alguma outra pessoa, mandou um e-mail falando aqui, ó, para Hostinger Abuse, né?
todos esses servidores, aliás, a maior parte dos serviços de internet, você tem um e-mail de abuse, que é o e-mail para você denunciar alguma coisa. Estão usando o seu serviço de forma inadequada. E aí mandaram para ele um aviso dizendo que, olha só, as pessoas que estão responsáveis por esse site, elas são sancionadas na lista da OFAC e vocês não podem ter negócio com eles porque você pode cair com um problema com a lista da OFAC. E aqui está a resposta aqui. Obrigado pelo seu relatório, o conteúdo abusivo foi removido. Então, ou seja, eles desligaram da Hostinger, né, o site deles lá, e agora você não consegue acessar mais. Tá aqui, ó. Era esse endereço mesmo, que você pode vir aqui no Archive. No Archive, você bota o nome deles, eles ainda tá aqui o site deles aqui no Archive, né? O Archive, para quem não sabe, é um outro site em que ele fica tirando fotos da internet. Então ele guarda a informação na internet como era há um tempo atrás. Então aqui, ó, esse daqui, por exemplo, é do dia 17 de dezembro de 2022, a 1h47 da tarde. Então tá aqui, 1h47 da madrugada. Isso aqui que era, esse era o site naquele momento. Então você pode clicar aqui, pode ver as informações todas, quem são os advogados, todos os dados aqui do site, coisa tal. Era o site mesmo do Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, e agora você não consegue acessar mais. Ele está fora do ar aqui, não consegue acessar o DNS. É o que eu falo para vocês. Agora doeu para o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque agora ele está sentindo efeito, né? Eu não sei se o Barsi de Moraes usa, por exemplo, e-mail do Google. Muitas empresas usam o e-mail do Google, tá? Não sei se você sabe, mas você pode configurar para sua empresa, @ não sei o que lá, não sei o que lá. Aquela sua empresa, você configura um e-mail do Google. E aí você usa, né, como se fosse o e-mail do Google, o e-mail da sua empresa. Só que o Google agora não pode ter mais acesso, não pode ter mais conta, né, com o Alexandre de Moraes, com esse escritório, porque eles estão sancionados pela OFAC, né? Ou seja, o escritório do Alexandre de Moraes ele não vai deixar de existir, ele continua existindo lá, o prédio físico e coisa e tal. Mas a apresentação dele na internet já ficou totalmente prejudicada, né? E isso deve dar um medo danado em um monte de cliente, porque os clientes olham para isso e falam, caramba, se eu fizer negócio com esse pessoal, tá arriscado eu também me ferrar nessa história, né? Então, essa é a situação. O site deles caiu. O escritório continua funcionando, tá? Porque o escritório depende da legislação brasileira apenas, então fisicamente você pode ir lá. Esse tipo de coisa deve estar afetando um monte de coisa. Primeiro afetando, por exemplo, o escritório deles tinha clientes no exterior. O cliente no exterior, meu amigo, os bancos do exterior vão começar a fechar as contas. Se esse escritório tiver conta num banco no exterior, que você pode, tá? Com a sua empresa no Brasil, abrir contas no exterior. Mas vão ser fechadas, porque, né, lista da OFAC, meu amigo, o pessoal não quer nem saber, o provedor aqui não quer nem saber, vai arriscar ele levar uma sanção. Por enquanto, o Banco do Brasil está ainda mantendo a conta do Alexandre de Moraes, o que é extremamente temerário, tá? Está arriscado o Banco do Brasil levar uma sanção séria aí. Mas qualquer outro banco, em qualquer outro lugar, vai cortar a conta, não vai manter a conta nessa situação, né? Arriscar levar uma sanção do governo americano de graça, por estar ajudando pessoas que estão na lista da OFAC, ninguém quer saber disso não, meu amigo. Então esse daí, parabéns a quem fez aí esse aviso aqui para a Hostinger, e agora o site está fora do ar aqui, ó. A mensagem que vai dar no seu celular vai depender do seu celular, de qual é o navegador que você está usando, mas basicamente essa mesma que está aqui, ó. Não conseguimos chegar no site, o site está fora do ar. E não tem muito como voltar, né? Só quando eles saírem da lista da OFAC, se um dia saírem da lista da OFAC. Eu vou te falar um negócio, a vida pro Alexandre de Moraes vai ficar difícil, tá? Para ele e para a esposa dele. Ele conseguiu jogar a vida dele no lixo com essa perseguição boba, essa perseguição infantil, essa perseguição sem nenhum propósito contra o Bolsonaro e contra a direita brasileira. Só para satisfazer o ego dele, para querer dizer que ia acabar com o bolsonarismo, que não sei o que lá, e o cara deu um passo tão maior do que a perna dele, que se quebrou todinho nessa história, né? O pior é que fica o pessoal da esquerda ainda aplaudindo o cara, né? Vai lá, Xandão! Bate no bolsonarismo, Xandão! Bate no Bolsonaro, Xandão! E aí o Xandão empolgou, meu amigo, e aí se ferrou. Bonito. Quero ver se alguém vai ajudar ele agora. Vai ter que começar do zero, meu amigo. Isso é triste. Não, de novo. Você pode falar assim, não, Peter, mas ele ganha 40 mil por mês. Meu amigo, 40 mil por mês?
pro que ele está acostumado a ganhar, isso não é nada, isso é troco, isso é zero, é besteira para ele. Ele vai voltar, ele está voltando muitas casas no jogo da vida com essa brincadeira que ele arrumou contra o Bolsonaro. Tentou bater no Bolsonaro e se ferrou de verde e amarelo. Enfim, vamos ver, é por isso que as coisas estão andando agora. Não, agora o PL da dosimetria já é 1 ano e 7 meses só pro Bolsonaro, e as coisas estão andando, porque o pessoal tá vendo que o troço realmente pega, né?